A Constituição de 76 merece ser celebrada? Sim e não. Então, Eu acho que o mais importante merece ser celebrada. E acho que merece. Eu estou a falar da Constituição de 76, exatamente. uhum, Que já não é exatamente a que temos hoje, não é? Merece ser celebrada porque garantiu o essencial. E o essencial era nós termos uma democracia a funcionar como democracia. Isto é, com pluralismo, com alternância no poder, com liberdades, com a possibilidade digamos, de escolhermos o nosso caminho, irmos variando o nosso caminho, se bem que, e aí é a parte negativa, com limites que foi sendo difícil serem superados e mesmo hoje, ainda em alguns aspectos, se mantém. E esta é a parte mais negativa, digamos assim. E que tem muito a ver com a forma como a Constituição foi feita, foi escrita. E o tempo em que ela foi escrita. E recuando muito rapidamente, o que temos é o seguinte. Em 1975, o compromisso do MFA era haver uma eleição para escrever uma Constituição. Portanto, era o compromisso programático do MFA. Mas isso esteve ali por um fio na altura a seguir ao 11 de março. Naquela Assembleia Selvagem, naquelas confusões todas, houve um momento de dúvida. E os militares, na altura, aceitaram a eleição. Enfim, ela foi ligeiramente adiada. Ela era para ser no princípio de abril, acabou por ser 25 de abril. Repara, 11 de março é 6 semanas antes, não é? Portanto, os militares aceitam a realização das eleições, mas impõem aos partidos um pacto. E esse pacto, na verdade, era quase um pacto constitucional. E esse pacto, o chamado primeiro pacto do MFA Partidos, é um pacto que os partidos aceitam rangendo os dentes, quer dizer, alguns deles, não é? Partido Socialista, PSD, PPD na altura, CDS, dizendo que, quer dizer, ou era aquilo ou não era nada. Portanto, tínhamos que aceitar, tentar jogar este jogo e depois ir buscar uma nova legitimidade, designadamente através da eleição, que era o mais importante. O importante mesmo era realizar as eleições. Esse primeiro pacto é super castrador. Esse primeiro pacto impunha um regime em que, por exemplo, só para se ter uma ideia, a eleição do Presidente da República não era direta. O Presidente da República era escolhido por um colégio eleitoral onde os militares tinham não apenas palavra, mas maioria. Portanto, não teríamos, isto talvez o aspecto mais gritante, muitos outros aspectos em que a liberdade ficava condicionada pela tutela militar. A eleição de 75, portanto, a primeira eleição, é uma eleição que desafia este status quo porque dá uma vitória muito grande aos partidos democráticos. Na altura, digamos, o PSD e o CDS, juntos, portanto, PSD, CDS e PS, têm 213 dos 250 deputados. Portanto, os outros são os do PCP, portanto, estamos a falar apenas de 37, na altura era um pouco maior, hoje são 230, na altura 250. Estamos a falar apenas de 37. 37 era o PCP, que tem um resultado miserável em relação às suas expectativas. Portanto, era um partido que na altura dominava quase tudo em termos de instituições, câmaras municipais, serviços públicos, sindicatos, naturalmente, né? Não havia sequer a UGT, e que de repente tem pouco mais de 11% na primeira eleição. O MDP, o PCP achou que conseguia enganar as pessoas com o MDP, e o único partido da extrema-esquerda que consegue eleger um deputado, que é o UDP. Isto cria duas legitimidades que se vão digladiar durante o verão quente. A legitimidade democrática de um Parlamento isto é, de uma Assembleia Constituinte que não tinha qualquer poder sobre o governo, era unicamente para escrever a Constituição, inclusivamente nos seus trabalhos há ali inicialmente uma tensão sobre se há ou não um período, chamado período antes da ordem do dia, em que se discute política, porque senão aquilo era só para discutir a Constituição, portanto os deputados estavam lá, mas tinham que estar quase que amordaçados, portanto, mas eles conseguem-se impor que se discuta, é muito controverso, e os períodos, digamos, há discussões épicas nesse período, e a Constituição vai sendo redigida, mas condicionada pelo primeiro pacto MFA Partidos. Portanto, só quando acontece o 25 de novembro é que primeiro Sá Carneiro, depois também Mário Soares, dizem que temos que rever este pacto. E há ali uma tensão com os militares até que
Melo Antunes, que era na altura a figura mais importante dos militares moderados, aceitam a revisão, há uma negociação e finalmente há já na reta final mesmo de escrever a Constituição, que tinha que estar escrita até abril, porque depois havia novamente eleições para a primeira Assembleia da República, que há um segundo pacto, e esse segundo pacto impõe algumas condições, mas já não são as mesmas. Por exemplo, já é possível haver eleição direta do Presidente da República e outros temas, já não há mesmo algumas imposições tão draconianas. Mesmo assim, a primeira Constituição, a Constituição de 76, é uma Constituição que é, em muitos aspectos, há um texto que nós publicamos aqui no Observador, quando foram os 40 anos da Constituição, um texto do António Barreto, que foi deputado constituinte, se bem que durante pouco tempo ele depois vai para o 6º Governo Provisório, portanto deixa a Assembleia Constituinte, mas em que António Barreto conta um bocadinho, enfim, analisa um pouco a forma como ela foi escrita e diz que há uma coisa curiosa que é uma espécie, há uma expressão chamada cadáver esquisito, que é... Cadáver esquisito. Cadáver esquisito, que é um objeto feito de bocados em que as pessoas participam nele, às vezes sem conhecerem o que é que as outras dizem. Sim. O que é que as outras... É uma coisa um bocado surrealista, assim. Sim. É quando se escreve uma história, escreve-se 2 linhas, dobra-se o papel e revela-se apenas a última linha do que se escreveu, e depois a seguir a pessoa seguinte continua a história. Eu já participei num exercício desses, eu não vi o resultado final, estou à espera que acho que agora é por isso. Estou quase a conhecer o resultado final de um exercício desses. Estou com certa curiosidade para ver o que é que ele deu, mas repara, os partidos fizeram por todos eles propostas de Constituição, com volta de 100, 120 artigos. A primeira Constituição sai com 312. Portanto, é um bocadinho manta de retalhos, um bocadinho acumulação de um Lego, onde há muitas peças. Com artigos contraditórios. E às vezes, quer dizer, artigos contraditórios que ainda hoje alguns deles se mantêm. Há um que me faz imensa espécie, por exemplo. Qual? Que ou melhor, um tema que me faz imensa espécie porque na parte dos direitos fundamentais estabelece o princípio da liberdade de educação, portanto, e a importância que as famílias têm na escolha da educação, e depois, lá mais adiante, quando se define as obrigações do Estado, diz que o Estado tem que oferecer ensino a todos. Quer dizer, ao mesmo tempo diz, no fundo, que pode haver outras formas de ensino, de escolha das pessoas, mas depois disso, diz que o Estado é obrigado a oferecer a todos. Isto cria uma tensão, que às vezes é mal resolvida, foi, por exemplo, com o qual ainda hoje vivemos. Pronto, mas isso é apenas um aspecto. Há outros aspectos, eu já vou citar alguns que me fazem, que são interessantes. O Nuno Magalhães aqui na Comissão de Inquérito há pouco citava um artigo, por acaso encontrei-o aqui, o artigo 70, onde se fala até de associações de moradores, e ele diz que é demasiado particular para uma Constituição. Não, mas há coisas dessas, por exemplo, e eu já vou-te falar de uma outra. Este artigo diz: o Estado, em colaboração com as famílias, as escolas, as empresas, as organizações de moradores e as associações e fundações de fins culturais, enfim, fomentam e apoiam as organizações juvenis. Pois. Quer dizer, isso é um grau, mas mostra um pouco como é que detalhe, isto foi feito. Não é? A Constituição, e este aspecto é importante, até porque pode eventualmente vir a passar-se agora, a Constituição não é obra de um só partido. É uma obra que foi sendo construída, em que os partidos iam propondo coisas, e o PS foi quase sempre o partido pivô, até porque não é apenas por ser o maior, mas por aquele que às vezes podia votar com o PCP e outras vezes podia votar com o PPD na altura. E foi fazendo isso muitas vezes, portanto, ora votando à esquerda, ora votando à direita, e o resultado final é uma coisa muito... que tem esses aspectos e também tem muito aquilo que podemos considerar de alguma forma o espírito do tempo. E um bom exemplo disso é a Constituição 76 tem aspectos que eu diria que hoje quase nos arrepiam. Eu vou ler aqui, porque acho que vale a pena, o primeiro artigo da Constituição, o artigo 2, o artigo 2º dessa Constituição. O artigo 2º da Constituição, versão de 76, diz o seguinte. Primeiro, artigo 2, o título do artigo é Estado Democrático e Transição para o Socialismo. Portanto, não havia aqui apenas uma introdução, como hoje ainda se mantém, um texto introdutório em que se fala do socialismo. Não.
ali era Estado Democrático, o artigo, quer dizer, é logo a seguir a dizer que a Constituição é sobre o Estado português, que é o Estado unitário. A seguir diz, o Estado Democrático Fundação para o Socialismo. E depois diz, a República Portuguesa é um Estado democrático, baseado na soberania popular, respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais, pluralismo de expressão e organização política democráticas, e acrescenta que tem por objetivo assegurar a transição para o socialismo mediante a criação de condições para o exercício democrático do poder pelas classes trabalhadoras. É caso para perguntar os que não são classes trabalhadoras, por exemplo, os reformados, o que é que lhes acontece? Enfim, eu estou a dizer isto. Bem, este artigo foi alterado, e repara, alterado logo em 1982, na revisão de 82, e passou a ser, introduziu-se aqui um aspecto que parece, hoje em dia nós achamos, mas isso não estava lá desde o princípio. O artigo 2º passou a chamar-se Estado de Direito Democrático. Portanto, desaparece a transição para o socialismo e aparece pela primeira vez a ideia do Estado de Direito. Agora, perguntar-me porquê é que Estado de Direito não estava logo em 76? Porque o Partido Socialista achou que era uma expressão burguesa. Exato. Isso tem é uma coisa. Que é uma coisa... É mesmo. Vendo os debates da altura... Sim. Não, isso não é burguês. Portanto, é isso. Mesmo assim, nessa versão, portanto, a versão de 82, continua a manter-se lá, assegurar a transição para o socialismo, só que agora é mediante a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. É a expressão de 82. Só em 89 é que desaparece a transição para o socialismo, digamos, do articulado. Continua na introdução, mas desaparece a transição do articulado. E só em 97, portanto, já há muito tempo depois da Constituição, é que se estabelece neste ponto um princípio fundamental das democracias, que é a separação de poderes, o princípio da separação e interdependência de poderes. Portanto, que é uma das características dos Estados de Direitos democráticos. Portanto, isto mostra até que ponto a primeira versão da Constituição, portanto, a Constituição de 76, era uma versão que tinha aspectos menos democráticos. Felizmente que esses aspectos não impediram, atrasaram, mas não impediram alguns aspectos fundamentais. E porquê que eu digo atrasaram, mas não impediram? Porque a Constituição tem duas revisões fundamentais. A revisão de 82 e a revisão de 89. Ambas as revisões estão sempre dependentes da vontade do Partido Socialista, porque a revisão impõe maiorias de 2/3, o que significa que sem o Partido Socialista, digamos, à atual conjuntura, nunca era possível alterar a Constituição. Portanto, o Partido Socialista teve sempre a chave das revisões constitucionais na mão, ou no bolso. Portanto, em 82 é possível fazer a revisão constitucional porque o Partido Socialista, na altura dirigido por Mário Soares, estava muito convicto que era necessário acabar com o poder do Conselho da Revolução e também diminuir os poderes do Presidente da República. Isto tinha a ver com a experiência dos 6 anos anteriores e com o choque entre Mário Soares e Ramalhianes. Mário Soares não tinha apoiado Ramalhianes na sua reeleição, o que aliás levou a uma quase cisão do Partido Socialista, enfim, com o chamado ex-secretariado, e aí começa a zanga com Salgado Zanga, nomeadamente, mas com outros, Jorge Sampaio, António Guterres, todos do ex-secretariado, o famoso sótão de Guterres em Algés, onde estas coisas se passavam, onde estas coisas se conspiravam, digamos melhor. Pronto, mas Mário Soares, na altura, portanto, ganha o Partido Socialista, e ao ganhar o Partido Socialista, ao manter a liderança do Partido Socialista, faz a revisão constitucional, com na altura, Francisco Balsemão, que era o primeiro-ministro e líder do PSD, e nessa revisão constitucional tiram-se as partes que têm a ver com a tutela do poder militar. É um momento muito importante. Repara, na altura, o Tribunal Constitucional, ou, digamos, a Justiça Constitucional, estava no Conselho da Revolução. Era uma secção do Conselho da Revolução, portanto, não eram diretamente os conselheiros que não eram juristas que faziam isto, mas dependia deles
e tinha havido inúmeras situações, quer com Sá Carneiro, quer com o próprio Mário Soares, em que este tema se tinha colocado. O governo tinha que ter a confiança da Assembleia e do Presidente. O que fazia que, quando o Presidente, por exemplo, fazia uma intervenção na Assembleia da República criticando o governo, os governos se sentiam na obrigação de se demitir, coisa que se tinha passado com Mário Soares. E, portanto, este tema é muito central na altura. O que é que não aconteceu nessa altura? Nessa altura não se alterou a chamada parte económica da Constituição, que só vem a ser alterada Em 89. em 89, Na segunda revisão. aí com Cavaco Silva e Vítor Constâncio, portanto é um acordo PS-PSD novamente, com outros protagonistas. É uma revisão que não podia deixar de ser feita, porque entretanto Portugal tinha entrado na União Europeia e havia aspectos na Constituição que bloqueariam nós não éramos verdadeiramente uma economia de mercado, havia muitas coisas muito limitadas. Repara, a primeira Constituição, a Constituição de 76, não era só falar das associações de moradores. As nacionalizações eram irreversíveis. Havia setores que estavam vedados à iniciativa privada. Não podia haver bancos privados. Podia haver umas sociedades financeiras que só depois da revisão de 89 é que isso vai ganhar realmente corpo. Quer dizer, havia a reforma agrária também estava consagrada na Constituição e muitos outros aspectos. Essas coisas vão desaparecem com essa revisão, apesar de, e este aspecto é importante, nós termos aquilo que os especialistas consideram uma Constituição difícil de rever. Talvez não difícil de rever como a americana, mas a americana é porque exige consensos alargadíssimos. Talvez não difícil também de rever como a espanhola. Quer dizer, as constituições de Estados federais, ou quase federais, como é o caso da América, dos Estados Unidos e de Espanha, são constituições que, por exigirem o consenso das regiões, no caso espanhol, dos Estados na América, se tornam extraordinariamente difíceis de alterar. Há mais níveis, não é? Há mais níveis, é preciso um consenso de outro nível, exigem-se, é preciso ter muito cuidado para haver Equilíbrios, consensos, não é? equilíbrios, portanto, é difícil. Aqui em Portugal, o que nós criamos foram duas coisas, que são, por um lado, a maioria 2/3, portanto, a chamada maioria constitucional, mas isso é a Alemanha relativamente... também tem, não é? Sim, isso muito vulgar, não é? relativamente vulgar, é uma proteção, Reforçadas. é uma defesa, mas há países em que com maiorias simples consegues, não é? Mas a maior parte dos países exige a maioria 2/3. Mas depois, aquilo que é menos comum é a própria Constituição estabelecer limites à sua revisão. E a nossa Constituição, hoje em dia, não só o faz, como faz em termos até bastante... continua a fazer termos, por exemplo, na Constituição, na nossa atual Constituição, é o artigo 288. Há coisas que são... Enfim, não se pode... Uma revisão constitucional tem que respeitar a forma republicana do governo, tem que respeitar a separação das igrejas do Estado, tem que respeitar os direitos, liberdades e garantias. Mas logo a seguir aos direitos, liberdades e garantias acrescenta-se um outro ponto, que é a linha E, os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais. Quer dizer, repara, não é apenas os direitos dos cidadãos, é os direitos... Porque é que porque é que se separa os trabalhadores das outras pessoas? Porque é que se estabelece aqui as comissões de trabalhadores? Porque é que estão também aqui as associações sindicais? Porque é que não estão as associações patronais? Agora, porque é que também não estão as associações patronais? Porque é que não estão as associações de defesa do consumidor? Quer dizer, isto é muito aquilo que correspondia, designadamente, a uma visão... Espírito do tempo, não é? Quer dizer, não é só espírito do tempo, isto é a ideia de que as sociedades se organizam em capital por classes, em capital trabalho, em classes, e portanto é muito essa ideia que vem desse período. A linha G, por exemplo, a linha G ainda estabelece que a Constituição não pode impedir a existência de planos económicos no âmbito de uma economia mista. Isto nunca existiu. Diz a Helena. Quer dizer, podem sempre dizer que é as grandes opções do plano, que é a economia mista, não é? Exatamente. Mas a própria noção de economia mista é uma coisa completamente datada. Mas quer dizer, tirar isto da Constituição não se pode.
Quer dizer, só se pode, eventualmente, faz uma revisão e mudas estes limites. E depois a seguir é que podes tirar. Mas, na prática, estas restrições têm sido, quer dizer, talvez no caso dos direitos dos trabalhadores, neste momento, sobretudo, a restrição esteja assim mais ativa, não é? Porque boa parte destas restrições não têm sido muito ativas. Sim, há um artigo, que é o artigo 292, que para mim ainda tem aspectos mais surreais, que é um artigo sobre o julgamento dos agentes da PIDGS. Eu não sei se haverá algum vivo ainda. Portanto, que basicamente diz, mantém-se em vigor a Lei 875, de 25 de julho, com alterações não sei o que e tal. A lei é sobre o julgamento dos PIDs. O julgamento é a condenação dos PIDs. E, portanto... há uma geração que já não compreende este artigo. Já não compreende este artigo. Mesmo o artigo 293, sobre a reprivatização dos bens nacionalizados. Sim. É um artigo algo bizarro, quer dizer, porque estabelece que tem que ser por concurso público, tem que ter uma lei quadro, quer dizer, isto é completamente... tem um lado muito absurdo, muito datado. É muito interessante que a nossa Constituição, desde o seu nascimento, tem muito a marca do que se diz que é a política, a arte do possível, não é? Pois. Isto foi, todos estes textos são a arte do possível e depois acabam por ter integrados um conjunto de contradições em que há umas normas que contradizem as outras, em situações limite. Isso é um problema, como nós vimos na Troika, porque isto tem margem para todo o tipo de interpretações, porque se há normas que contradizem, depende do valor que se dá a cada norma. Exatamente. Há alguns dos exemplos mais claros que nós estamos sempre a discutir, na hora de continuamos a discutir, que não têm a ver com questões, que têm a ver com questões, por exemplo, morais, que é como é que equilibras o direito à vida, que é um direito naturalmente fundamental, não é? Os Estados não podem tirar a vida às pessoas, por isso simplesmente, com algumas evoluções legislativas, como, por exemplo, a questão da interrupção da gravidez ou a questão da eutanásia. Tudo isso são questões que têm sempre obrigado, às vezes, a grandes querelas constitucionais que duram... São chamados direitos conflituantes, não é? São direitos conflituantes. Mas isso também... porque depende da hierarquia, aquilo acaba por depender da hierarquia de valores de cada um. É mais difícil encontrar um chão comum na sociedade que tenha a mesma... que permita convergir a hierarquia de valores Por exemplo, para há uma coisa que que eu costumo também citar sempre, e que tem a ver connosco, informação, que é a lei, a nossa Constituição estabelece, portanto, a Constituição americana, ou melhor, a primeira emenda da Constituição americana diz que o Congresso não poderá fazer nenhuma lei que de alguma forma limite a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Estou a simplificar, mas a famosa primeira emenda diz isso. A nossa lei diz é garantida a liberdade de informação. Ponto 1. Ponto 2. A liberdade de informação é regulada por lei. Isso é muito bom. Pronto. Como se a liberdade pudesse ser. Pronto. É o chamado à consideração do superior, não é? Se duvidas, vão à lei. Pronto. Eu estou a simplificar um bocadinho, mas isto reflete um pouco aquilo que tem sido também alguma discussão sobre a Constituição. Eu vou recordar apenas aqui, porque devemos estar quase a ter uma pessoa já ao telefone. Aqui há pouco mais de 10 anos, aliás, quase quando se iniciou o Observador, no início do Observador, nós lançámos um projeto. Aliás, aproveitámos um projeto que pré-existia, que foi um grupo de jovens, todos eles, não sei se na altura julgo que tinham todos menos de 30 anos, foram desafiados, no caso concreto, por mim e pelo António Barreto, no quadro ainda da Fundação António Francisco Manuel dos Santos, para escrever uma nova Constituição. E o desafio era o seguinte: vocês têm menos de 35 anos, escrevam Constituição nova. Cada geração, naquele princípio, cada geração tem direito à sua Constituição, não tem que ficar sempre presa à Constituição dos seus pais ou avós. E eles escreveram uma Constituição bastante mais curta, que nós publicámos aqui, promovemos um debate. Na altura, enfim, também o Observador tinha acabado de ser lançado, não teve grande sucesso, mas é interessante ir rever esses textos. Sim. E aquilo, no fundo, o que está por trás desta ideia é saber se
conforme o tempo passa e conforme chegam outras gerações, essas gerações têm ou não o direito de fazer evoluir a Constituição de uma forma mais substantiva. Ajustar a Constituição aos seus valores, não é? Aos seus valores e ao seu tempo e às suas Exato. necessidades. Ou se estamos, quer dizer, as Constituições não são para andar a mudar todos os dias, a nossa já mudou muitas vezes, mas das vezes todas que mudou, na prática são as 2 primeiras é que são importantes, depois mudou mais 5 vezes, nas outras 5 vezes foram sempre, quase sempre, pouco mais do que pequenos remendos Sim. por questões europeias. Exato, Portanto, adaptações às adaptações às regras europeias. Foi pouco mais do que isso. E nós termos algo que também, talvez na minha perspectiva, era aquilo que eu gostaria, como cidadão, e aqui já não sou provavelmente novo, pode dizer, mas era mais novo do que os constituintes, que é uma Constituição menos normativa, menos de governo e mais de regras. Porque aquilo que correu bem nesta Constituição, e voltando à tua pergunta inicial, o que correu bem foram as regras, para todos os efeitos. Elas foram sendo adaptadas, mas garantiram o essencial. O que tem corrido menos bem é a parte normativa, que muitas vezes limita demasiado a ação, não é só a ação dos governos, é as necessidades da nação, digamos assim.